Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que mudou a minha vida. Tantas lições eu tirei daqui, eu queria compartilhar com vocês quais foram as principais delas. Se você nunca leu Comer, Rezar e Amar, eu literalmente recomendo demais, demais, demais. E também no Netflix existe um filme, tá? E eu vou conversar um pouquinho com vocês e explicar por que ele é tão especial e significativo para mim. Eu li esse livro, ainda está aqui, ó, 2008, minha mãe comprou esse livro e eu comecei a ler o livro no aeroporto, inclusive. Eu estava indo para São Paulo, era voltando de São Paulo e ele estava numa bolsa, eu coloquei, estava atrasada, e aí eu coloquei um lanche, coloquei a garrafa de coca na bolsa e ele ficou todo ensopado de Coca-Cola. Até hoje ele está manchado aqui. E ele é significativo para mim, até por isso, mesmo com essas manchinhas todas aqui, porque ele representa um momento especial na minha vida e aquele dia em específico ali no aeroporto. Mas vamos lá. Sobre o livro, ele é uma autobiografia da Elizabeth, que viajou. Na verdade, ela se separou primeiro, ela vivia um relacionamento onde ela não era feliz e ela não sabia por que não era feliz, porque ela tinha tudo que uma mulher, né, com seus 30 e poucos anos, gostaria de ter. Um casamento, uma carreira estável, né, planos para ter filho, uma casa legal, mas ela sentia um vazio, ela não conseguia encontrar aquelas respostas, ela não conseguia entender por que ela não era feliz. Bom, entre indas e vindas, ali ela resolve, né, se separar e ela entra em um processo doloroso, né, de litígio e um processo doloroso de autoconhecimento. É quando ela resolve fazer uma viagem, né, um ano sabático para a Itália, né, onde ela foi despertar os prazeres, né, os prazeres da carne, no caso com a comida. Ela vai para a Índia, ela vai para um ashram, ela vai se conectar com a divindade dela e depois ela vai para a Indonésia, especificamente para Bali, onde inclusive ela conhece um novo amor e por isso que é o Amar, Comer, Rezar e Amar. Por que esse livro ele foi muito significativo para mim? Porque, exceto ir para São Paulo, eu nunca tinha feito nenhum tipo de viagem ou imersão sozinha. E essa é a minha primeira lição do livro, a importância da mulher viajar sozinha, mesmo que seja no seu estado, sabe? De repente você tem uma amiga no interior, ou um parente no interior, e você pega um ônibus ou pega o seu carro e dirige sozinha, ou você vai para outro estado, você conhece outro país, enfim. No caso dela, ela viveu um processo que era de se entender na solidão. Ela tinha um costume que muita gente vive isso, né, que é não saber ficar só. E aí as pessoas vão engatando um relacionamento em outro porque tem medo da solidão. Tem um trecho aqui que eu até grifei que é: aquele era o momento para eu procurar um tipo de cura e de paz que só podem vir da solidão. Na minha época, quando eu li esse livro, eu era solteira e tinha essa dificuldade de lidar com a solidão, né, de estar sempre acompanhada, sempre rodeada de pessoas. E aí o livro me despertou assim, por quê? Por que eu quero sempre estar rodeada de pessoas? Por que eu não gosto de ficar sozinha? Por que eu não gosto de me isolar? Enfim, e aí fui grifando aqui essas partes e já, né, despertando em mim ali essa curiosidade, essa busca pelo autoconhecimento. Eu guardei em mim ali esse desejo de, e se? E se eu viajar sozinha? Ah, mas essa viagem dela foi muito longa, foi muito cara, mas eu não tenho dinheiro. Mas e se? E se eu quisesse fazer? Como seria? E se eu quisesse viajar sozinha, para onde eu iria? E qual seria, né, o meu tão sonhado local? Eu sonhava em ir para o Japão. E aí eu fui pesquisar, né? E se? Vamos considerar que, vou fazer aqui um brainstorm comigo mesmo e vamos considerar que eu posso ir para o Japão. Vamos dar uma olhada. E aí, pesquisando, né? A Ásia, o Japão, eu vi que o Japão era caríssimo e eu pensei, a China também é exótico, também me desperta interesse, a cultura asiática, de repente é possível. Fui pesquisar a China e descobri que a China era 3, 4, 5 vezes mais barata. Bom, já deixei a China ali num cantinho da minha mente como uma possibilidade. Entrei em alguns grupos de brasileiros que moram na China e fiquei por ali só lendo, sondando, observando. Continuei lendo o livro. Eu pensei, né? O que é que eu posso fazer de pequenos passos para ir treinando essa questão do viajar sozinha? E entrei nessa vibe de, e se eu for para Goiânia? E se eu for para São Paulo? E se eu for conhecer Campos de Jordão? Eu não tenho dinheiro, mas
se eu for de ônibus? E se eu não comer em restaurantes? E se eu levar meu lanche na mochila? E aí eu simplesmente parei de dar desculpas, comecei a explorar. Naquela época, solteira, né, cheia de gás, não me importava de dormir sem conforto, de viajar horas no ônibus, enfim, de pegar metrô, de andar a pé, de pegar uma lotação. Então só fui explorando, despertando em mim esse desejo de, eu vou conhecer, eu vou desbravar. Já que eu estou aqui, então que tal daqui eu ir no interior? Que tal eu conhecer uma cidade ali ao lado? E eu fui, dentro das minhas condições e geograficamente próximo, eu fui despertando essa questão do e se. Esse livro ele foi literalmente a minha inspiração para sair da zona do conforto de algo que eu tinha um sonho muito grande, assim, gente, como será conhecer o Japão? Como será conhecer a Rússia? Eram lugares distantes, lugares que exigiam uma língua diferente, que exigiam mais dinheiro, né, que exigiam mais tempo, mas não foi uma trava para que eu começasse. Então eu comecei aos poucos. E viajar sozinha, uma das coisas assim que eu amo, inclusive tem outro livro que eu gosto muito, que é da Marta Medeiros, que ela fala sobre viajar sozinha, que ela passou um mês na Europa também com um único jeans. Viajar sozinha me trouxe aquela sensação assim do acordar e pensar, o que é que você quer fazer hoje, Valmar? Você está com vontade de fazer o quê? Você quer dormir mais? Você quer acordar que horas? O que você quer comer? Que lugar você quer conhecer? E isso só quem passa pela experiência de poder definir o que você quer fazer hoje, isso é mágico. Quem é mãe e tem rotina assim com filhos e marido e logística, casa e trabalho, sabe que muitas vezes a gente sente essa sensação de uma forma pequena quando você fica sozinha em casa. Você pode assistir o que você quiser, você vai comer o que você quiser, você vai fazer tudo no seu tempo. Nem todo mundo gosta desse prazer, né? Do estar sozinha, do estar em silêncio, definir o que você vai fazer na hora, de acordo com a sua vontade, sem muita programação. São pequenos prazeres. Para mim, é um enorme prazer hoje ficar sozinha. Mas até essa época aqui era uma grande dificuldade. Então, o livro ele me despertou muito para isso, assim, curtir a minha presença, o meu jeito e me conhecer melhor para que eu pudesse, aos poucos, e me apaixonando cada vez mais por mim. Ela fala até que, num trecho do livro, ela diz que mandava flores para ela como se ela estivesse doente em um hospital, em busca de uma cura dela mesma. E eu lembro que nessa folha eu despertei assim, poxa, você não precisa esperar flores de alguém. Você pode passar na floricultura, comprar flores para si mesma, decorar a sua casa, ou lidar com a sua presença, ou estar sozinha, e fazer coisas que você gosta, que você quer, que você deseja, ou que você sonha, sem ficar esperando por alguém, sem limitar essa realização a alguém, que alguém faça por você. E quando eu decidi morar na China e passar, né, fazer o meu ano sabático, inspirada aqui pelo livro, eu lembro que no dia da minha passagem, Maceió, São Paulo, e de lá que eu viajaria depois, eu mandei um buquê de rosas para mim mesma. Eu encomendei 3 meses antes. Então, literalmente, no dia que chegou esse buquê, para mim foi uma surpresa. E aí eu acordei, né, trouxeram, eu falei, eu não combinei horários, que podia ser qualquer horário. E aí, quando eu acordei, eu recebi o buquê e eu li o cartão que eu escrevi para mim mesma 3 meses antes. E aí, eram palavras de incentivo, era parabenizando pela minha coragem de sair da zona de conforto. 3 meses depois, os meus sentimentos já eram diferentes. O meu sentimento daquele dia ali de viajar já era, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Será que tá certo isso? Eu vendi meu carro para ir para a Ásia, para viajar sozinha. Isso vai dar certo? Então, teve uma insegurança ali. E aquele buquê foi como se um outro eu, né? O meu eu corajoso, o meu eu decidido, estivesse dizendo assim, mulher, só vai. Tô aqui, tô com você. Você pode não ter ninguém, mas a gente tá junto, então só vamos. Então, aquele meu eu daquele dia inseguro ali, recebeu aquele buquê como uma forma de incentivo. Cada país que ela viajou tem uma lição específica, né, gente? Então, por exemplo, eu sou católica, mas a temporada que ela passa na Índia me ensinou muito sobre essa conexão, sobre o se ouvir, sobre o sentar, sobre o orar, sobre... Aqui eram os mantras, né? Ela estava na Índia, em um ashram, então eram os mantras. Inclusive, me despertou muito o desejo de conhecer a Índia. Eu não fui. Na época que eu fiquei na Ásia, eu lembro que minha mãe falou assim, não, muito perigoso, tô vendo aí uns estupros, mulheres viajando sozinhas, a Índia é um lugar perigoso, não vá, e eu não fui. Mas sempre tive muito esse desejo de me conectar com culturas diferentes. E eu confesso a vocês, ali quando eu comecei a ler esse livro, era como se fosse um sonho muito distante. Por quê? Em primeiro lugar, eu não tinha grana.
Então, era uma recém-formada, sem dinheiro, então, assim, era inviável. Mas eu dei meu jeito. Depois eu posso fazer um outro vídeo aqui, se vocês tiverem interesse, né, nesse assunto, sobre detalhes da minha ida para a China. Que tem uma coisa que é super interessante, eu sempre conto quando eu dou palestras, que eu fiz uma lista, tá, quero ir morar na China, o que é que eu preciso fazer? E aí eu fiz uma lista com 30 itens, 30 coisas que eu precisava cumprir para poder morar na China. E um dos itens, sei lá, o item 18 era tomar a vacina da febre amarela. E no dia que eu decidi, pesquisei sobre a China e tal, e resolvi que eu iria, entrei em contato com a universidade lá para eu ir como estudante. No outro dia eu fui num posto médico, né, e tomei uma vacina de febre amarela. E eu falei para um amigo, né, não tenho mais 30 coisas para fazer, eu tenho 29 coisas para fazer. Já tomei a vacina da febre amarela. E ele ficou rindo, tipo, como assim? Que aleatório, essa não é louca. Mas, assim, era no sentido de, eu dei um passo. Já não são 30, já são 29. Para aí eu não tenho que ter o meu cartão de vacina de que eu tomei? Bom, então eu já dei o passo. O livro Comer, Rezar e Amar, ele me inspirou a me conhecer, a sair do lugar, a lidar com as minhas próprias emoções, a me conhecer, a olhar para mim mesmo. E não ter medo de amar, porque quando ela chega em Bali, ela teve esse divórcio, depois ela teve uma paixão desenfreada, algo que deixou ela um pouco depressiva, e aí ela, ao chegar na Indonésia, ela se apaixona novamente. Ela tinha resistência, enfim, e eu passei por várias situações de traição, de decepção, e muitas vezes eu cheguei assim na linha tênue entre não quero mais me relacionar, não acredito mais no amor, e o livro também foi uma forma de resgatar essa questão de o problema não está no amor, o problema não está em ter um relacionamento ou em um casamento, são as experiências que você teve, você não pode, né, tirar as conclusões fixas para uma vida, verdades universais que não existem, são experiências, essas não deram certo. E aí o Ketut, que é o guru dela lá na Indonésia, que por coincidência depois eu conheci, coisas da vida, né, quando eu estive na Indonésia, o hotel em que eu fiquei era na rua desse camarada. Mas no vídeo sobre Bali, eu vou trazer detalhes dessa história. E aí, no livro, o Ketut, ele fala assim, perder o equilíbrio por amor faz parte de ter uma vida equilibrada. E ele fala que é bom você sofrer por amor, é bom você errar, porque significa que você tentou, significa que você fez algo. Então, eu comecei a olhar essas experiências que deram errado, na vida amorosa, na vida como um todo, na profissão, enfim, como algo bom, significa que eu tentei. Então, sempre que me vinha uma dúvida, assim, eu vou ou não vou, eu viajo ou não viajo, eu tento ou não tento, eu faço ou não faço, e vinha essa premissa, assim, se der errado, significa que eu tentei. E se eu for e der certo, ótimo, eu vou colher os frutos disso. Eu vou ganhar de todas as formas, eu vou ganhar experiência, eu vou aprender algo, eu vou saber que não dá certo, então eu comecei a me permitir mais errar. Inclusive, a me permitir me perder. Foi algo que, durante a minha viagem da China, fez total significado para mim. Pegar um ônibus e errar, e muitas vezes eu errava, claro, porque não tinha, né, fluência no mandarim, então muitas vezes eu errava o caminho. Só que errar o caminho me levava para lugares diferentes, para lugares mágicos, me levava a conhecer pessoas, a ter experiências engraçadas. Então eu comecei a perceber que até quando dava errado, aquilo me trazia algo bom. Eu recomendo o livro Comer, Rezar e Amar, né, que fala da busca de uma mulher por todas as coisas da vida, na Itália, na Índia, na Indonésia, sendo sempre a heroína da sua própria jornada. Então, se você é uma mulher, independente de você hoje estar em um relacionamento estável, de você estar casada, de você estar solteira, de você estar se divorciando, eu acho que a jornada do autoconhecimento e tudo que esse livro tem a te ensinar vai ser inspirador. Eu recomendo que você leia e que você assista o filme. De repente também já é um passo aí. São experiências completamente diferentes, mas uma não anula a outra e você pode ouvir a história dela. Também outros canais, comentários, entrevistas dela, né, comentários da própria Elizabeth. Você pode assistir o filme no Netflix, você pode ler o livro e você pode e deve me dizer o que achou comentando aqui abaixo, o que esse livro te ensinou ou o que você achou do meu comentário sobre esse livro.